porque depois dessa sessão solene em homenagem ao MST, os parlamentares de oposição ainda protocolaram uma moção de repúdio pelos atos do grupo. Após o evento conturbado, muito conturbado inclusive, os deputados conservadores realizaram ainda uma coletiva de imprensa para criticar a sessão que foi solicitada pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Em sua fala, Ricardo Salles ironizou o ato e afirmou, vou abrir aspas, daqui a pouco, nessa toada, o PCC vai pedir também uma sessão solene na Câmara dos Deputados, fecho aspas, você, José Maria Trindade. Claro, trata-se de uma ironia do deputado Ricardo Salles do PL. Você acha que há exagero quando tentam colocar na mesma prateleira o PCC, que é uma facção criminosa que opera em todo o país, na prateleira do MST? O que é preciso considerar, hein, Zé? Às vezes eu tenho aqui umas falas, umas posições que parecem defender um lado indefensável, né? Mas vocês têm que entender o que é uma sessão solene. Uma sessão solene aqui, pelo ponto de vista parlamentar, é nada. Isso aí ocupa horários que não tem absolutamente ninguém, que não tem ninguém em pauta. Então, assim, para aprovar uma sessão solene, basta apresentar um requerimento que ninguém presta atenção, aprova e pronto. Então, todo dia tem sessão solene. Eu vou buscar aqui para vocês terem uma ideia do tanto de nada que há sessão solene aqui no Congresso Nacional. E isso induz a gastos, sim, gastos com funcionários, com segurança, com triagem desse pessoal aí para entrar, né? Há uma triagem, um gasto todo com segurança e tudo mais. As sessões solenes ocupam as partes em que o plenário não é ocupado para a sessão ordinária. E geralmente não tem nenhum deputado numa sessão solene. Pode acreditar. Tem momentos que eu chego em sessão solene que não tem nenhum deputado do plenário cheio dos homenageados. Então, assim, colégio Dom Pedro, sei lá o quê, faculdades, não sei o quê, empresas, sei lá o quê, assim. Essas sessões solenes que eu critico, que eu acho desnecessárias. Podia fazer um salão nobre para fazer homenagens e tirar isso do plenário principal da Câmara dos Deputados, que provoca esse tipo de mal entendido, porque dá a impressão que se trata de uma sessão do Congresso Nacional. Não é uma sessão, é uma sessão solene, que pode, inclusive, uma pessoa que não é deputado, fazer solicitada, mas a sessão não é solicitada por um parlamentar, ele deveria estar presente ou não? Pois deveria estar presente todos que defendem aquele setor lá, mas às vezes todo mundo viaja e pronto, e fica com um deputado presidindo lá, quem convocou a sessão solene presidindo, no caso lá Maria do Rosário, também uma praxe, assim, quem preside a Câmara é o presidente, na falta do presidente, o vice-presidente, né? O segundo secretário, suplente, assim por diante. Mas na sessão solene, essas pessoas não vão, para dar a preferência, quem preside é quem fez a homenagem para aparecer para sua turma de amigos, né? E lá no plenário não tem ninguém, deputado nenhum, mas o plenário cheio daqueles convidados. Isso é uma sessão solene, né? Eu defendo que acabe, gente, está na hora de acabar, não sou eu o único, Cris, vários deputados, como o Ricardo Salles, defende o fim dessa sessão solene. O Congresso tem vários auditórios, que se faça uma homenagem a cada setor, ao setor evangélico, ao setor católico, a uma faculdade, a uma universidade que está aniversariando, e assim por diante, num auditório, né? E não que seja solene, mas enfim, esta é a realidade. E o Ricardo Salles não exagera, não. Essas organizações criminosas estão com tentáculos na política. E é evidente que não vai se homenagear com esse nome, mas pode homenagear alguma entidade que lida e que protege presos, por exemplo, né? Isso aí é uma maneira de fazer uma sessão solene homenageando os presos ou a fundação que defende presos, por exemplo. Então, ele não é fora do radar, não. Várias pessoas dizendo aqui que situações muito parecidas também acontecem no âmbito das câmaras municipais e também das assembleias legislativas. Agora, Beraldo, os deputados usam essa ferramenta para enaltecer grupos, pessoas, figuras ligadas ao seu lado, digamos, ao seu time, ao seu espectro político, digamos assim, né? É uma ação que, ok, está prevista no regimento interno, mas tem outras prioridades, né, Beraldo? Pois é, e só para comentar
manifestação da nossa espectadora. Isso, né? Exato. A gente tem condecoração de milicianos e traficantes Brasil afora. Isso aí virou uma coisa normalizada. Até as condecorações no Brasil foram jogadas no esgoto. Antigamente era uma honraria. Você, quando recebia a condecoração, eu me lembro, meu pai, quando recebeu a medalha Tiradentes de Tancredo Neves, foi assim um grande evento, uma coisa de motivo de orgulho. Hoje em dia, ninguém dá mais a mínima para isso, porque virou essa esculhambação total e absoluta. Você não quer estar ali dividindo uma condecoração com um miliciano, com um traficante, com, sei lá, um corrupto, um picareta, que a gente vê aos montes pelas cidades e pelos estados brasileiros. Então, esse é o conjunto onde se incluem essas sessões solenes e que consomem energia, consomem recursos, consomem o nosso dinheiro para nada, para nada. Essa sessão solene de hoje, que reuniu tantos deputados, poderiam estar lá tratando de algo relevante, decente, mas não, estavam ali só jogando o nosso dinheiro no lixo. Jogando o nosso dinheiro no lixo para proteger um grupo que, ao contrário, Alan, deixa eu até dar uma visão diferente, né? Você olhou pelo espectro de que a defesa de um grupo como o MST acaba pegando mal até dentro dos apoiadores do governo. Só que tem outro lado, Gani, que é o seguinte: um governo, um grupo político que tem os hooligans, que tem carta branca para fazer o que quiserem, pode ser muito útil. Então, de um lado, você tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, nessa manifestação de domingo, em cima de um caminhão, medindo as palavras, os outros apoiadores fora, o pastor Silas Malafaia, todos ali contidos, parecia uma conversa que não ia nem vinha, um negócio assim meio esquisito. E aí imagina se fosse o oposto. Imagina se houvesse, e que isso já aconteceu inúmeras vezes, mas imagina que estivéssemos diante de algum tipo de julgamento relevante para a esquerda brasileira numa das cortes principais do país. O MST seria acionado. Vamos lá invadir, vamos lá pressionar, vamos quebrar tudo, vamos fazer incêndio, vamos parar carro lá na frente, vamos fazer o que for. E eles topam tudo, porque estão mamando um dinheiro fácil, sob a proteção, manto da proteção da esquerda brasileira que hoje está no poder. Então, é um instrumento muito útil. A Câmara dos Deputados vai votar alguma coisa que atinja os eleitores, que também não é interesse do Brasil, não, ideologia, não. Vai atingir os eleitores, vai pegar mal para a esquerda, chama os hooligans para invadir a Câmara dos Deputados, quebra tudo, dá flechada em guarda da Câmara dos Deputados. Aí fica muito fácil, a briga é muito desigual. E este é um grupo que é homenageado não pelo que ele representa, mas pela utilidade que ele tem nessa briga desigual que existe no Brasil. Não, é tão verdade. Só deixa eu receber o pessoal que está nas emissoras de rádio. Programa Os Pingos nos Is, estamos tratando da homenagem que aconteceu na Câmara Federal, 40 anos do MST, uma sessão solene de muita confusão, vaias, enfim, tratando disso com os nossos comentaristas. Você, para fechar o assunto, Alan Gani. Não, é tão verdade, Beraldo, esse ponto de vista que você trouxe, que se a gente lembrar lá durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, o MST ameaçou a ir para o campo, né? E usou até palavras ali meio muito fortes, né? Uma espécie, passando uma mensagem de aterrorizar o país. E um grande líder na época disse: eu quero ver quando o Stedley colocar o nosso exército na rua. Imagine por um momento se fosse Jair Bolsonaro falando algo parecido. O próprio MST chegou a anunciar muitas invasões em um mês específico durante a gestão de Jair Bolsonaro. Daniel, pode fazer o complemento, Zé Maria? Por favor, claro. É só para dizer o seguinte, por exemplo, olha das sessões solenes. Depois da sessão solene em homenagem aos 40 anos do MST, foi a sessão em homenagem, a chamar a atenção, né,
das doenças raras. E amanhã os senhores estão convidados para a sessão solene do Dia do Livro Didático. Pois aí o Beraldo ri, né? Zé Maria, você como está em Brasília e acompanha a agenda da Câmara Federal, quando tiver sessões solenes pitorescas, curiosas, por favor, compartilhe com a gente, que é sempre importante a gente debater também o calendário das sessões solenes na Câmara Federal. Tá certo, Zé? Pode ser? Pode, vamos sim. Você quer falar alguma coisa, Beraldo, só para fechar? Não, tem que dar risada, né? A gente vê essa pilha de inutilidades de que se ocupa o Estado brasileiro. É triste.